Minha do quarto ano. Olha, tia Mari, para bater um papo com vocês. Conteúdo novo, hein? Brasil e diversidade de ambientes. No Brasil, nós encontramos diferentes ambientes, não é mesmo? Quem gosta muito de viajar já deve ter observado que quando saímos da nossa região, não é, e vamos para um outro espaço, nós vemos uma grande diversidade de fauna e de flora. Também o que influencia toda essa diversidade são os climas, tá? Que variam de uma região para outra. Existem lugares em que o clima é quase sempre quente e chuvoso, em outro é mais seco e frio. Também há aqueles onde ocorrem grandes geadas e neve. Nós vamos aprender neste capítulo o que são esses biomas, esses ambientes que formam os ecossistemas. E o que é ecossistema, Tia Mari? Ecossistema é um ambiente em que existem seres vivos e componentes não vivos que interagem entre si, tá? Os seres vivos de um ecossistema dependem uns dos outros, tá? E o que são os biomas, Tia Mari? Ouvimos muito falar ecossistemas, biomas. Então, ecossistema, Tia Mari acabou de falar. E o que são biomas, Tia Mari? É um conjunto, é um grande conjunto desses ecossistemas, tá? Que ocupa uma área determinada. Nos biomas existem animais e plantas típicos de um clima predominante, tá? Por exemplo, quando o clima é quente, chuvoso ou frio e seco, isso vai influenciar também na vida da vegetação e dos animais que ali vão viver. Então, agora que você já sabe diferenciar o que são ecossistemas e biomas, vamos conhecer alguns desses ecossistemas brasileiros. Então, nós temos a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, os campos, tá? E as matas de araucárias. Inclusive, hoje, ou foi ontem no Fantástico, não é? Passou uma grande tragédia, um grande desmatamento desse tipo de vegetação, as araucárias, que são o quê? Um tipo de pinheiro muito lindos, árvores lindas, nativas aqui do Brasil. Temos também os ecossistemas aquáticos, né? Os costeiros, as retingas e os manguezais. Inclusive esse, tenho certeza que vocês conhecem muito, não é? Manguezais. Mas vamos lá numa ordem, tá? Hoje nós vamos aprender e falar apenas sobre o ecossistema da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. No nosso próximo encontro, Tia Mari vai falar um pouquinho mais sobre os outros ecossistemas. Vamos lá? Então, o Brasil tem pelo menos 9 tipos de vegetação, não é? Que vão caracterizar, que vão identificar os ecossistemas. Aqui nós temos um mapa apresentando esses ecossistemas. De verde, nós temos a floresta amazônica, tá? E aqui nós temos a legenda identificando os outros ecossistemas, as zonas dos cocais, a caatinga, que é essa parte amarelada, né? Os campos, os cerrados, o Pantanal, que tanto sofre agora com as queimadas, a Mata Atlântica, no litoral aqui da nossa região. É, exatamente, nós temos aqui na nossa região esse ecossistema, a Mata Atlântica, ocupando uma grande parte da nossa região. Temos as vegetações das restingas, os pampas gaúchos e as araucárias, aqui mais na região sul do nosso país. Vamos aprender um pouquinho sobre a floresta amazônica? Então, ela ocupa uma grande região, né, do norte do nosso Brasil.
É a maior formação florestal do planeta, o que vai despertar o interesse de diversos outros países. Todo mundo de olho na Amazônia, tá? Ela é condicionada por um clima equatorial e úmido, o que favorece, tá? O surgimento e o desenvolvimento dessa vegetação e das suas grandes variedades. Ok? Lá nessa região, as árvores são tão altas e a vegetação é tão fechada que sempre o clima está úmido, o que vai favorecer ao desenvolvimento desses vegetais. Continuando, não é? A floresta amazônica, né? Ela vai ocupar alguns estados do norte do Brasil: o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. É a floresta tropical do planeta. 1/5 da sua água é doce, nele existente, e a sua bacia do rio Amazonas também, que desperta, tá, o grande interesse de outros países. A zona dos cocais também é uma área de vegetação predominante aqui no nosso Brasil, de um ecossistema muito diferenciado, não é? Nós temos aí as palmeiras, o babaçu, a carnaúba, ok? A caatinga, presente aqui no nosso Nordeste. Olha como essa vegetação é bem diferenciada, gente. E se a gente observar, ó, no norte, a floresta amazônica, muito frondosa, cheia de grande diversidade de vegetação, clima úmido, que é propício para o desenvolvimento dessa vegetação. Quando a gente vai chegando para cá, para o Nordeste, nós vamos observar uma grande diferença. Isso porque, como Tia Mari falou logo no início, o clima predominante nessa região vai interferir bastante no desenvolvimento da vegetação, a caatinga. Então, o que é essa caatinga? Ela é uma vegetação, um tipo de vegetação característica daqui do Nordeste. É uma vegetação adaptada ao clima seco, com longos períodos sem chuva, tá? O clima muito quente, porém o solo é muito fértil, apesar de ter, não é? E influenciar no desenvolvimento dessa vegetação. Mas a vegetação aqui desenvolvida é adaptada a essa dificuldade, não é? Tem as palmeiras, os cactos, por exemplo, o mandacaru, uma vegetação típica dessa região que armazena água no seu interior para os grandes períodos de estiagem, os grandes períodos sem chuva, o que vai deixar com que ela sobreviva por um longo período aguardando a chuva. Tem um tipo de árvore também chamada de barriguda, justamente por isso, porque ela armazena a água no seu interior. Como Tia Mari falou, essas palmeiras, os cactos aqui apresentados nessa imagem, não é? Essas palmas, elas têm espinhos nas suas superfícies. Mas nos períodos de seca, o agricultor, aquele criador do gado, né, o pecuarista, ele vai pegar essas palmas, tirar o espinho e dar para o animal sugar o líquido que está no interior delas, porque parece uma esponja, como Tia Mari falou, é um tipo de vegetação adaptada a longos períodos de estiagem, de seca. O cerrado, ele ocorre principalmente na região centro-oeste, não é? Entre Minas, São Paulo, um pouquinho aqui para a Bahia, o Piauí e Maranhão. O clima dessa região, ele é tropical, com uma estação seca que se estende de 5 a 7 meses de duração, não é? Ao contrário do que a gente viu ali, ó, na Caatinga, tá? Os rios não secam nessa localidade aí, embora o seu volume ultimamente, não é, devido a esses problemas de aquecimento global que tá aí
afetando a todo o planeta, o nível desses rios estão abaixo da média. Mas é um tipo de ecossistema muito importante que não sofre muito com essas mudanças climáticas, tá? O cerrado. A sua vegetação são arbustos pequenos, os troncos são um pouquinho retorcidos, suas folhas são grossas, tá? Mas como eu falei nesse instante, eles vivem numa região onde não há muita falta de água e isso propicia o desenvolvimento de uma grande variedade de vegetação, não é? E da fauna também. A Mata Atlântica, esta floresta com a maior extensão também, muito grande, ocupa uma grande área do nosso país e está presente aqui na nossa região. Nós temos aqui algumas imagens, não é? De exemplos de diversidade de vida vegetal da Mata Atlântica. As bromélias, tá? Algumas vegetações que se desenvolvem em troncos de outras já existentes, tá? E a nossa fauna aqui na Mata Atlântica é muito rica. Temos aí os mico-leões, a jaguatirica, alguns animais que se encontram quase em extinção e que vale a pena a gente abrir os nossos olhos, mudar os nossos hábitos, né? E mostrar ao povo como é importante mostrar às pessoas como é importante o cuidar, né, da nossa fauna e da nossa flora. Cuidar desses ecossistemas que estão sofridos. Tia Mari comentou com vocês esses dias em nossa aula como ela estava triste com essas queimadas no Pantanal, devastando e matando tanto a vegetação quanto os nossos animais. Que Deus tome conta de nós e que mude as nossas ações e a de vocês, futuros homens e mulheres que devem ter consciência e mudar toda essa situação em nosso planeta. E aí nós temos algumas árvores típicas desse próprio ecossistema, como o pau-brasil, tão explorado no período em que o Brasil era colônia de Portugal. E é isso, turminha. Vamos continuar os nossos estudos, não é? Com esses ecossistemas na próxima aula. Realizem as atividades, façam as leituras dos textos solicitadas, descubram algumas informações que vocês não conheciam. Traga para a nossa aulinha online que nós vamos compartilhar. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.